Oi gente, tudo bom? Sou Paulo Henrique da Memes in the Attic e o vídeo de hoje eu quero falar sobre um ex-empresário da Aerosmith, o Tim Collins. Ele muito provavelmente foi o empresário mais importante da história da banda, pelo menos em termos comerciais, né? Porque ele tirou a banda do completo fundo do poço, acho que do subsolo do fundo do poço, ao posto de maior banda do mundo, né? Que era o objetivo dele, que é o que ele colocou em mente quando ele começou a trabalhar com a Aerosmith. Então é um pouco obscuro até alguns detalhes biográficos dele, eu não consegui encontrar nem quantos anos ele tem exatamente, enfim. Mas assim, era um cara que ele era agente, né, de shows, ele agendava shows para algumas bandas pequenas e aí e queria pular para ser empresário. Então por volta de 82 o Joe Perry estava bem fudido, né? Ele estava no Joe Perry Project e o empresário dele na época tava falando que ia deixar ele, que não ia conseguir trabalhar com ele porque não tinha mais como ajudá-lo. E ele pediu pro empresário, tipo, quem pode ajudar, né? Apareceu o Chapolin Colorado. Oh, e agora? Quem poderá me defender? Brincadeira. Apareceu, ele falou, olha, tem um cara chamado Tim Collins, ele é agente e tá afim de começar a empresariar a banda. Bom, eles trocaram uma ideia, né? O Joe chamou o Tim pra conversar no apartamento. Só que a Elissa, a esposa na época do Joe, não queria deixar o cara entrar no apartamento. Depois de conversar um pouco, aí deixou tal, mas assim, já não foi um cara muito bem recebido a partir daí, né? E o de outro conversou com ele e tal, e o Charlie Ferrin, o vocalista do Project na época, falou pra ele, eu não sei como você vai conseguir trabalhar com esse cara, porque ele me dá arrepios. E ficou de lado. Esse primeiro contato ficou por aí mesmo. Só que o Joe estava muito afundado em dívidas, ele não tinha controle mais sobre a vida financeira dele, o Project não estava virando, então ele resolveu procurar o Tim de novo, porque o Tim dizia para ele, eu posso te ajudar, eu quero te ajudar. Né? E aí ele pegou e chamou para outra reunião em casa e falou para ele. Mostrou uma pilha de correspondência com dívida de Receita Federal, de cheque de direito autoral que não foi descontado, assim, a vida financeira dele, jurídica, é uma bagunça e falou, ó, não sou um cara de negócio, se vira aí, quer que vê que você consegue me ajudar. O Tim pegou as coisas ali, analisou tal e pagou boa parte da dívida do Joe. E o Joe perguntou, tá, mas o que eu tenho que te dar em troca? Ele falou, não, eu só quero que você confie em mim. Eu paguei sua dívida para que você confie em mim. Ou seja, para ganhar a confiança do Joe e começar a trabalhar. Com isso, o Joe ganhou a confiança do Joe e o Joe viu que ele era um cara que se esforçava para conseguir trabalho para ele. Então, ele conseguiu o contrato com a MCA, onde o Joe gravou Once a Rocker, Always a Rocker. Ele montou o Joe Perry Project de novo, porque todo mundo tinha saído. O David Hook, que era o baixista original, tinha saído. Enfim, só sobrou o Joe, do Joe Perry Project. E ele formou uma nova banda, enfim, tipo, foi um cara que, de um certo modo, apesar do caos que o Joe Perry Project estava, era um cara que conseguiu fazer a banda rodar de alguma forma, né? E foi ganhando a confiança do Joe, né? Ponto que o Joe, ele fala assim, tipo, embora ele soubesse que, inevitavelmente, o Aerosmith voltaria, o Tim nunca ficou no pé dele, tipo, ó, oh, você tem que voltar para o Aerosmith, volta para o Aerosmith. Não, tipo, deixou rolar. E o Joe gostava desse tipo de atitude dele. Então, passado aí 83, o lançamento do Once Rocker, em 84 ele conseguiu contato para que o Joe trabalhasse com Alice Cooper para composição de algumas músicas e talvez até tocar na banda do Alice. Só que o Steven ligou, o Joe e o Steven ligaram e meio que ali começou a reunião da Aerosmith. É óbvio que a gente tem o folclore sobre o Orphan Theater, né, no 14 de fevereiro de 84, mas não foi exatamente ali que a banda se reconciliou e resolveu voltar. Nunca teve uma animosidade a ponto do Aerosmith dos membros não se falarem, sabe? É uma coisa, sei lá, Axl Rose e Slash, de tipo, puta, a gente se odeia, não quer nem ouvir falar do nome de um do outro. Não, saíram da banda, tanto o Joe quanto o Brad, mas aquela coisa, tipo,
não aguento mais essa maluquice, mas o Joe fala, Steven era meu irmão, pô, então vira e mexe a gente se telefonava, mentia um pro outro, dizendo, não, a gente tá bem, a banda tá legal, mesmo sabendo que não tava. Então, meio que começaram aí a reaproximação da Aerosmith. E eu vou falar mais, eu vou fazer um vídeo sobre a volta da Aerosmith mais pra frente, então eu não vou me aprofundar muito nisso agora. Quando o Joe falou que queria voltar, os 5 se reuniram para decidir se voltavam ou não, o Joe falou, olha, eu volto, mas vocês têm que se livrar dos empresários atuais, que era o Lever e Krebs, né, que eles aparecem sempre acreditados nos álbuns dos anos 70. O David Lever e o Steve Lever e o David Krebs. Então era essa dupla de empresários que cuidava da Aerosmith, mas o Joe, uma das razões que ele saiu da Aerosmith foi o fato de não confiar neles, né, em relação a dinheiro. Ele falou, olha, só volto se esses caras não trabalharem mais com a gente. E o Steven ficou receoso. O Steven falou, puta, os caras são nossos empresários, não tem como a gente se livrar do contrato. E outra razão também do Steven não querer é porque essa dupla, além dele estar acostumado, né, com os dois, o Lever era um cara que se preocupava com o Steven, com a banda, né, continuar funcionando. Então, se preocupava assim. O nível de preocupação era assim. Ele, de vez de deixar o Steven solto por aí, ele alugava na época do Rock na Hard Place, ele alugava um quarto num hotel pro Steven, pagava as diárias e dava dinheiro pro cara todo dia para ele poder comprar a droga dele para não se arrumar confusão com o traficante. E na época o Steven tava numa barra pesadíssima, o Steven estava fumando crack. Você imagina, né? Então o cara tava numa barra muito pesada. E nesse sentido, o Lever, ele dava dinheiro. Então, assim, era confortável pro Steven a posição, né? Eram caras que conheciam há anos, confiar não confiava, né? Mas era confortável, né? Era aquela zona de conforto dele. Então, chamaram uma reunião, tipo, vamos conversar com o cara pelo menos, né? Então chamaram o Aerosmith, se reuniu com o Tim Collins. E o Steven não gostou. Tipo, o Joe fala que foi um alarme que o Steven teve na cabeça, assim, tipo, puta, não fui muito com a cara desse maluco, esquisito pra cacete, mas era a condição do Joe. Ou era, tipo assim, não precisava necessariamente ser o Tim Collins o Joe colocar essa condição. Não precisava ser o Tim Collins a empresariar, mas precisava ser outro cara que não fosse o Lever Krebs. Só que, por outro lado, o único cara que ia se dispor a entrar nessa maluquice, que era reunir o Aerosmith no fundo do poço total, né, era o Tim Collins. Então ele era o cara que chegou na reunião e falava, olha, eu quero fazer vocês em 6 anos a maior banda do mundo. Então ele tinha muita ambição. E o Aerosmith, apesar dessa desconfiança, e o Tim Collins mesmo no Walk This Way fala que o Tom também não foi muito com a cara dele. Mas assim, eles gostaram da ambição. E aí o Brad falou, olha, se vocês me garantirem $100 mil por ano, eu volto nessa reunião. Fechado. Então assim, no começo o Brad até voltou pela grana mesmo. Não tem questão de admitir isso. Então a partir daí eles começaram a turnê Back in the Saddle. E até então, embora assim a história que a gente sempre veja é aquela coisa muito linear. Nossa, ele entrou na banda, né, entrou para empresariar, já começou a trabalhar com eles a reabilitação para ir fazer os discos de sucesso. Não, é muito mais tortuoso que isso. Eles tiveram que fazer algumas táticas de guerrilha para escapar da Lever and Krebs, porque teoricamente eles ainda tinham um contrato com eles, porque na verdade a gente não tinha contrato com a Columbia, a CBS, né, de discos. Eles tinham um contrato com o Lever and Krebs, que ainda deviam um álbum depois do Rock na Hard Place. E aí então o Lever and Krebs tinha um contrato com a Columbia para a Columbia gravar e distribuir com o álbum da Aerosmith. Então, nesse sentido, eles tiveram que dar uns jeitos durante a turnê de fugir de processos dos dois por quebra de contrato. No final das contas, acabaram entrando em acordo lá. Os dois viram que não ia virar muito também. Tipo, ninguém dava nada pela volta do Aerosmith. Então, deixaram pra lá e o Tim Collins tocou o barco, foi tocando o barco. Daí foi quando eles gravaram Done With Mirrors, né? O Ted Templeman
produzindo, e aí ainda assim, tipo, foi um disco razoável de sucesso, razoável nem de sucesso que eu digo, né, mas assim, vendeu 500 mil cópias, razoável tal, mas era mais ou menos a média da Aerosmith mesmo naquela época. Só que a partir daí, ele meio que começou a formar a partir da 85, 86, o que ele chamava de centro de inteligência. Porque embora ele não soubesse fazer as coisas, no sentido de, ele não era um artist and repertoire, ele não era o cara dos vídeos, ele não podia não manjar do que fazer exatamente, não podia botar a mão na massa, mas ele sabia como pegar pessoas que sabiam, né, ele tinha a visão de pegar pessoas que sabiam o que fazer para colocar o Aerosmith nos trilhos. E a partir do Done With Mirrors que aparece o John Kalodner, que é aquele barbudão que se veste de branco, que ele aparece no clipe de Pink, do Like a Lady. Então, ele é um R&R, artistas e repertório, né? O cara que é a ligação da banda com a gravadora, então é o cara que supervisiona a gravação, né? Ouve se tem algum hit no álbum, enfim, esse elo, né? Isso que liga a gravadora e é como se fosse um supervisor da gravadora no meio da banda, né? Então foi um cara que viria a ser fundamental nessa fase de sucesso da Aerosmith. E a partir daí, ainda o Aerosmith o Aerosmith ainda estava nas drogas. Então a gente não se iluda que foi quando o Tim entrou que parou. Ele sabia que precisava disso. Para reformar o Aerosmith, ele precisava fazer os caras ficar limpos. Então, a partir de 86, com o Dr. Louis Cox, que era um psiquiatra, que aí eles começaram a reabilitação de fato. E uma das mágoas muito grandes do Steven é o fato de que quando em 86 eles foram fazer essa questão da reabilitação, eles um dia marcaram com o Steven falando, a gente precisa que você esteja aqui no hotel tal, de manhã cedinho, porque a gente tem uma entrevista pro Japão. Então colava essa desculpa por causa do fuso horário. Mas aí chegou lá, não era porra de entrevista nenhuma, era uma intervenção. Né? Então todos da banda falando o que pensavam do Steven em relação ao uso de drogas dele e tal, mas aquela coisa, né? Não tá olhando o próprio rabo. E o Steven fez questão de botar a merda no ventilador. Tipo, não, pô, peraí, eu só que tô fudido? Não, você, todo mundo aqui tá fudido, entendeu? Depois de muita treta, ele concordou, não, vou pra reabilitação. Porque o Tim acreditava que se o Steven fosse pra recuperação, incentivaria os outros. Mas assim, não adiantaria nada recuperar o Steven e recuperar os outros caras. É claro que ele talvez tivesse já uma visão assim, tirando o Joe, se os outros três der problema continuar drogado, a gente espirra os caras, bota outro no lugar e foda-se. Então o importante era o Steve e o Joe estar limpos. O Joe, por questão até de lealdade até então, por ser o cara que trouxe ele ao Aerosmith, e o Steve por ser o vocalista, né? Então, a impressão que eu tenho é meio essa, né? Tipo, o cara falava, não, porra, vou trabalhar desse jeito com os dois principais, e se algum dos outros três der problema, tchau. Não é bem assim, mas de qualquer maneira deu certo na questão. Eles começaram a se limpar. Ainda em 86 eles fizeram uma sessão com o Rick Rubin, que ele produziu Beast Boys, Red Hot Chili Peppers. Só que não rolou muita coisa, mas tem algumas coisas que rolam na internet aí. Se vocês procurarem o bootleg Love Me Like a Bird Dog, vocês conseguem encontrar os registros dessas sessões. E em 86 foi quando o Steven e o Joe participaram do álbum do Run DMC, em Walk This Way. Até então era só um sample que o Run DMC ia fazer, e aí o Rick Rubin, que estava produzindo o álbum, falou, por que a gente não chama o Steven e o Joe para poder colocar guitarra e um vocal novo? Os caras toparam, né? E detalhe que a gente sempre bota, Aerosmith Run DMC. Não é o Aerosmith, é o Steve e o Joe. Claro que foi útil pra banda. E a gente meio que mantém isso por utilidade, né? Tipo, não, é o Aerosmith por causa disso, daquilo. Por causa do sucesso que fez. Mas a gente tem que deixar claro, é o Steve e o Joe. Tanto que até na maioria dos álbuns que veio essa música, e os coletâneos do Aerosmith que tem essa música, eles dizem, né? Não, a gente
é Steven Tyler, Joe Perry, performed by with Run DMC, algo desse tipo. Então assim, deixam claro que não é os 5. Tanto que no clipe o Tom, o Joe e o Brett só aparecem no botãozinho que vem no peito do Steven, né? Então a partir do sucesso, né, de Walk This Way, deixa eu ajeitar aqui o celular, vai cair. A partir do sucesso de Walk This Way, o Aerosmith começou a ter mídia, né? E aí eles falaram, eles precisavam de um disco forte, um disco que conseguisse seguir ali, né? Deixa eu procurar aqui na minha pasta uma coisa pra gente falar depois. Eles conseguiram, precisavam de um disco forte para conseguir seguir essa trilha e fazer a banda realmente voltar de fato. E aí foi quando eles foram para Vancouver e foram gravar o Permanent Vacation. E aí entra outras peças do que eles chamavam de centro de inteligência, que é o Bruce Fairbairn, que é o cara que produziu Permanent Vacation, Get a Grip Pump, né? Essa tríade aí de super sucessos. O Kate Garney, que era produtor de clipe de vídeo, né? E o Marty Connor, o diretor, que basicamente todos os clipes clássicos da Aerosmith dessa época é dessa dupla. Então, assim, como eu disse, ele sabia estar ao redor, né? Colocar ao redor pessoas que eram muito boas e que iam fazer o Aerosmith dar esse pulo. E aí o Permanent Vacation é um puta de um sucesso, de fato. Então aí começa assim uma fama do Tim Collins de o mago da sobriedade, né? Tipo, é o cara que conseguiu fazer os 5 caras do Aerosmith, que a gente sabe a fama que tinha em relação a drogas, a se recuperarem e tá todo mundo limpo fazendo disco de sucesso, né? Então, todas as bandas, outros empresários que queriam que suas bandas fossem para reabilitação, se consultavam com um maluco, tipo, Tim, qual é a dica que você tem para me dar, né? Então, mais nesse sentido. Só que o Tim, ele tinha... É que até então, assim, eles, como estavam conseguindo recuperar, eles meio que deixavam, tinha vontade para fazer o que dava na telha dele. Só que era um cara que era muito controlador. Então ele sabia que para manter o controle da banda, ele precisava sempre ter aquela coisa de, ó, tá tendo um incêndio e eu sou o único que pode resolver. Sempre ele aparecer como salvador da pátria, né? Então ele acabava criando intrigas. Ah, o Steven falou isso do Joe, o Joe falou isso do Steven. Olha, tá acontecendo isso. Pra ele sempre aparecer como o cara que ele é quem podia salvar a banda. Então a banda depender dele. E a banda, por medo de perder tudo que tinham conquistado com ele, reconquistado, né? E até maior do que nos anos 70, foi aceitando. Porque confiavam nele. Tipo, puta, não, o cara fez o que fez, então ele realmente sabe o que tá falando. Não era assim, é porque ele queria fazer com que a banda dependesse de fato emocionalmente dele, né? E a ponto de que aí, com o sucesso do Pump e tal, ele começou a negociar com a Sony, Columbia, Sony Music, para o Aerosmith voltar ao catálogo da Sony, né? E foi um contrato, um dos maiores da história até então, 30 milhões de dólares, para o Aerosmith voltar à Sony. Só que o Aerosmith ainda devia disco, acho, mais um disco para 2 discos, aliás, para Geffen. Então, na melhor das hipóteses, o álbum só ia sair lá para 97, 98. Então, era um investimento muito alto, né, para um retorno que ia demorar muito. Então, ele chegou ao ponto de, tipo assim, na hora que iam assinar o contrato, ele amarrou tudo. Na hora de assinar o contrato, ele chamou o advogado dele e os caras da gente falam, ó, eu só assino se vocês adiantarem para mim todos os meus... Como é que é o nome? Minha comissão. A comissão do contrato toda que ele devia receber por ano, né? Então, prestações ele queria receber de vez na hora da assinatura do contrato. E se acontecesse do contrato ser quebrado pelo Aerosmith, eles que se fudessem para pagar a multa. Os caras não tiveram escolha. Tipo, se eles falam que não, tinha a dizer, ah, beleza, então a gente desfaz agora aqui o contrato. Não adiantaria nada a gente falar, não, não é bem assim e tal. Porque os caras, o pessoal da Sony, os caras iam, né, os engravatados iam falar, não,
Tim Collins tá certo. Esse é o cara de confiança. Vocês são uns músicos drogados que ele é que recuperou. Então tiveram que aceitar. Né? Então aí, mesmo assim, a banda continuou seguindo tendo sucesso. Né? Então no Get a Grip, por exemplo, apesar de ter tido problemas na gravação desse álbum, que foi recusado, o álbum foi recusado pela Geffen, eles queriam mesmo fazer um disco meio que de qualquer jeito para se livrar do contrato, mas a Geffen falou que não, iam ter que regravar, tiveram que regravar. E a gente pode até ouvir Live on the Edge, por exemplo, a versão demo, que na verdade é a versão que ia sair nesse primeiro Get a Grip, tá no single de Live on the Edge. Então se vocês procurarem no YouTube, vocês conseguem encontrar com tranquilidade. Então, mas assim, essas tramas dele de manter a banda dependente continuavam. O Joe conta no livro que aí por volta de 93, 94, ele queria comprar uma mesa de som pro estúdio dele. E aí ele não deixou, porque falava que o Joe ia querer gravar em casa e tinha que gravar em Vancouver, porque o Joe queria tomar o controle da banda, e ele acusava também o Joe ter codependência da Billy, que era um relacionamento que não era saudável. Inclusive ele falava isso com todas as esposas, né? Então era um cara que minava muito psicologicamente a banda. Então ele, mesmo assim, teve ainda o Get a Grip, que foi o maior sucesso comercial deles no mundo, né? Em mais de 20 milhões de cópias. Até que acabou a turnê Get a Grip em dezembro de 94 e a banda ia entrar num hiato. Né? Isso é um descanso, afinal de contas foram quase 2 anos de turnê, gravação e turnê, 2 anos puxados, né? Os caras vieram pelo mundo todo. Só que ele não queria, ele começou a pressionar para que a banda já fosse compor, já fosse fazer coisa nova para o disco novo, que já aí seria o álbum que seria o de estreia da Sony. Os caras queriam desgastar, mas ele acabou ganhando essa queda de braço. Não, vamos fazer logo a porra do disco. E aí o que aconteceu? Foi que na mesma época, ele por volta de fevereiro, o Joey teve um colapso. Ele caiu em depressão, né? O pai dele tinha acabado de falecer e aí ele são detalhes que ele conta no livro, né? O Hit Hard. Inclusive um dia eu vou fazer vídeo sobre ele, vou reler, que eu tenho ele aqui, pra gente poder discutir um pouquinho sobre ele. Então ele tipo não tinha condição de fazer nada. Ele conta que caiu em depressão, não queria tomar banho, não queria sair pra nada. E que foi, digamos assim, do nada que ele percebeu isso. Ele estava entrando num lobby de hotel, onde ele ia se hospedar, e aí começou a chorar, tipo, teve um descontrole emocional, e aí que ele percebeu, que foi quando ele foi procurar ajuda e tal, da questão da depressão. Então, com o Joey fora até então, o Steven e o Joe se reuniram para começar a escrever músicas, né, na Flórida, e aí quando eles se reuniram para fazer essas músicas, e assim, eles passavam um dia na rua, iam lá, faziam tal, estavam trabalhando. Só que o Tim, com essas, tipo, ia lá, aparecia de vez em quando, tal, e ele começou a ficar mais controlado. Antes o Joe conta que antes ele ainda tinha uma sutileza no tipo de manipulação que ele fazia. E agora mais não, tipo, era mais na cara dura, né? A ponto dele começar assim do nada a falar, olha, a banda não tá bem, essa banda vai acabar. E os caras falam, não, a gente não vai acabar, a gente não tem por que acabar. Tinha uma questão do Joey, de fato. Mas como banda, eles não tinham. E assim, era de novo ele querendo aparecer como salvador da pátria. E aí ele queria obrigar todo mundo a ir para uma reabilitação, porque a banda era codependente das esposas, porque tinha problema de vício em sexo, no caso do Steven, que ele acusava. Então e a banda e o Joe principalmente bateu o pé, tipo, não tá acontecendo isso. Aí, enfim, ele falou, ó, vão ter que ir pra reabilitação. Depois de muita treta, né, eles conseguiram pelo menos acabar o que viria a ser o disco, né, porque aí o Joey não tava, então quando chamaram o Brad e o Tom, chamaram o Steve Ferrone, tinha tocado com Duran Duran, para fazer as baterias. Se o Joey voltasse a tempo, ele regravava, e aí faria a sua parte. Se não, ia com a parte do Steve Ferrone mesmo. Então eles conseguiram
continuar trabalhando no disco no meio dessa confusão. Então, tipo assim, era essa confusão que o empresário, o Tim, fazia, mas por outro lado também tinha essa confusão do disco não conseguir sair, o disco não andava, né? Eles chamaram o cara, o Glenn Ballard, para fazer a produção do álbum. Ele tinha feito aquele Jagged Little Pill da Alanis Morissette. E o Steven, tipo, quando o disco tinha vendido pra caramba, acho que mais de 20 milhões de cópias no mundo todo, e o Steven falava, meu Deus, o cara conseguiu fazer só aquilo com ele, a Alanis e uma bateria eletrônica, o melhor produtor do mundo. Ele tava super empolgado, mas na hora de trabalhar com o cara, viviam quebrando pau. Né? E nesse meio tempo ainda a gravadora recusou. Aí quando o disco finalmente ficou pronto, a gravadora recusou. Falou simplesmente, isso não sou Aerosmith. E assim, o Joe fala que de fato eles não. O que aconteceu depois no Just Push Play meio que aconteceu nessa primeira tentativa de gravar o Nine Lives. Que foi muita coisa tecnológica, muitos canais. E a banda meio que ficou perdida nisso e tal, e aí se perdeu a essência, né? Só que a gravadora contra-atacou. A gente não vai aceitar isso, não. Pode refazer tudo. Aí ainda tentaram argumentar, não, é só remixar. Não, não é remixar. Refaçam. E o Steven ficou muito puto, muito puto. E aí ele ficava remoendo, tipo, puta que pariu, os caras tá aqui fazendo eu trabalhar de novo nessa porra desse disco, blá, blá, blá. E o Joe falava, ó, paciência, vamos continuar, vamos fazer. E aí, quando o Tim Collins reaparece, né, nesse meio tempo aí, ele começa a falar que ele chama a banda para uma reunião, exceto o Steven, para tratar da raiva do Steven, né? Falar que o Steven precisava de uma reabilitação por causa da raiva descontrolada dele. E escreve uma carta que pede para a banda assinar, para enviar o Steven. E aí, assim, essa carta, que eu saiba, nunca veio a público, mas o pouco que a gente sabe, assim, falando do comportamento do Steven, de algumas reclamações que o Joe fala. Algumas partes até realmente faziam sentido, eram reclamações nossas, mas assim, não era uma coisa que era para ter sido colocada em carta, mandada pro cara, tipo assim, ó, nós 4 estamos contra você e você que se vire com esse problema, entendeu? Não era para tanto. E além disso, né, aí os caras assinaram, tal, mandaram pro Steven, e o Tim falou, deixa ele digerir a carta, não procurem ele. Só que no outro lado, ele tava botando caraminhola na cabeça do Steven, tipo, os caras não estão aí pra você, os caras estão isso, estão aquilo, ó, o que eles mandaram, blá. Tipo assim, ele jogava um contra o outro. E aí quando o Steven recebeu a carta, evidente, ficou muito puto, né? E aí ele também não quis conversar com os caras da banda. E o Tim sempre incentivando, ó, não procura, deixa ele digerir a cara, não sei o que. Só que o Tim, muito filho da puta, pegou e ligou pra Teresa, a esposa do Steven, dizendo, ó, o Steven voltou a usar droga e tava te traindo lá na Flórida quando ele dizia que tava trabalhando no disco novo. Só que isso não era verdade, o Joe falou. Eu passei 24 horas com o cara. Eu não posso dizer que eu não vi nada de que ele tava voltando a droga, muito menos traindo a mulher. E ficou muito puto com o fato dele ter ligado. E aí o Tim ficou descontrolado, tipo, puta, fiz merda, não sei o que. Enfim, aí a banda finalmente falou, ó, vamos tentar resolver essa merdaiada toda. Vamos sentar os 5 e conversar. Então aí convocaram uma reabilitação, por assim dizer, porque todos acabaram indo. Só que aí os psiquiatras falavam que não era preciso, mas eles precisavam pelo menos conversar sobre o futuro da banda, né? Porque até então o Steven estava sem contato com ninguém. E aí o Tom entrou em contato com o Joe e falou, a gente precisa sentar todo mundo conversar, para saber o que é que vai fazer. E chamaram o Steven topou, e aí o Tim também topou, falando que quem ia ser um psicólogo que ia conduzir, então era uma sessão de terapia muito grande. Então o Tim falou que topava fazer parte disso, só que aí na hora da reunião o terapeuta falou, ó, você fica lá no seu hotel, deixa que hoje eu só vou conversar com os 5 aqui sozinho. E aí foi quando eles começaram a botar pra fora. E tipo assim, e aí perceber as fofocas do Tim. Tipo, puta, o Tim falou isso de mim pra você, mas eu não falei isso. E aí começaram a ter finalmente a faísca. E aí o que ia ser só um dia virou 2 dias de lavação de roupa suja geral, né? E aí quando finalmente falaram que o Tim podia ir, ele se recusou, porque ele viu que a casa dele tinha caído.
se recusou, disse que não ia. Mas assim, com isso a banda decidiu, a gente precisa demitir o cara, né? Nessa situação não pode ficar, eram todos gratos ao que tinha acontecido, mas tinha que demitir ele. E aí falaram que o Joe é quem ia ter que fazer isso, já que ele tinha ele que tinha colocado o Tim na banda, então ele que ia ter que ser o cara que ia demitir. Então convocaram ele para uma reunião no Hotel Four Seasons em Miami. E o Joe falou, ó, a gente te agradece, a gente foi muito grato ao seu trabalho, foi muito bom, papapá, mas a gente não precisa mais de você na banda. Cada um levantou, falou também, né, declarou em voz alta que não queria mais os trabalhos dele, ninguém foi, tipo, acusou de nada, nem foi sarcástico, nem nada, só agradeceram e falaram, ó, você não trabalha mais com a gente. E aí, foi demitido e acabou a história. Pois não acabou. Porque assim que ele foi demitido, ele saiu pra imprensa falando, olha, o Aerosmith voltou a usar droga. O Aerosmith tá doidão todo mundo de novo. E assim, em 96 foi um inferno pra banda nesse sentido, porque todo mundo tava achando que eles voltaram a usar drogas, que eles estavam doidão de novo, que a banda ia acabar, porque tudo que ele ficava colocando, manipulando dentro da banda nos bastidores, quando ele foi demitido ele jogou no ventilador. Só que era mentira, né? Só que mesmo assim, essa história para você ver, a gente tem isso em livros e tal, mas essa treta de 95, 96 talvez seja uma das vezes que a banda mais chegou perto, talvez mais que 2009, por exemplo, de acabar de fato, mas ela não é tão documentada. É claro que 2009, eu vou falar isso em outro vídeo, 2009 teve a questão de Twitter, né, imprensa em cima, que foi muito em tempo real a briga toda. Mas essa briga, embora pouco lembrada, não é pouco lembrada, mas tipo, pouco comentada na verdade, hoje em dia, ela quase acabou com a banda. Ela quase acabou com a banda. A banda, a partir disso, teve que regravar mesmo o disco como a Columbia pediu, chamou o Kevin Shirley, que era um australiano, para regravar. E foi o disco que resultou no Nine Lives. E deixa eu ver. Eu tenho aqui algumas matérias da época do jornal. Cadê? O novo disco. Isso aqui saiu na Showbiz em março de 97. O novo disco da Aerosmith traz uma boa penca de rocks matadores, fuderosos, mas não tem quase de novo. Nada de novo. Steven Tyler é o primeiro a admitir. Se você quiser ouvir alguma coisa diferente, deveria ouvir o que fizemos na Flórida com Glenn Ballard produzindo. Aquilo sim é novo. Tão novo que assustou a gravadora. Assim como a Sony, Joe Perry também implicou com o som, principalmente das guitarras. Falou, o Ballard é legal, mas a gente precisava de um cara mais rock and roll como Kevin Shirley. E aí o Brad fala aqui também, comenta que em Miami gravamos com Approach anos 90, tudo digital. Com Kevin usamos os métodos dos anos 70, que aliás são os que a garotada hoje prefere. O negócio era era levantar o microfone e sair gravando. Então assim, todos 5 meio que falam no meio sentido. O tom, por exemplo, as pessoas ouviam e diziam que não parecia Aerosmith, o baixo estava bom, a guitarra estava legal, o som estava correto, mas não estava com a gente. Então refizemos tudo puxando pro lado do mal. Enfim, o Brad fala que se fosse fazer algo igual o U2 na época, que estava lançando pop, podia desapontar os fãs. Mas então, essa confusão de rejeitar o disco, de empresário saindo, quase acabou com a banda. Foi realmente muito feio na época. Foi documentado bastante na época, mas é o que eu disse, hoje em dia é pouco comentado. Veio ser o Nine Lives. Eram as mesmas músicas, mas aí eles simplesmente tiveram que regravar. Refizeram tudo, né? As composições eram as mesmas. E se vocês quiserem dar uma olhada em como soava, antes disso, deixa eu ver se eu encontro aqui. Como é que essa versão do Glenn Ballard soava? Cadê meu Pink? Tá aqui. Então vocês deem uma olhada na versão de Pink, Salt Beat Mix. Ela tá nesse single aqui. E no Ultimate Hits. E a versão Miami Madness, de Taste of India. Então essas duas músicas que lançaram como se fosse um mix diferente, na verdade ela é um mix diferente porque ela é a versão do Glenn Ballard, com o Steve Ferrone na bateria. E de fato,
Pink é até parecida, mas o som mudou, deu uma boa mudada, mas Taste of India virou outra música, né? Assim, estruturalmente ela é igual, mas assim, o som, né? Tipo, como soam as músicas são bem diferentes. Mas esse vídeo ficou longo pra cacete. E sobre o Tim Collins é isso, viu? Se cuidem, usem álcool em gel, usem máscara, se cuidem da Covid, que o negócio não tá bom. E a gente se vê depois no próximo vídeo, que eu não sei qual vai ser o tema, mas eu vou pensar em alguma coisa pra falar, tá bom? Obrigado, gente. Tchau, tchau.